Olá, pessoal. Eu sou Jéssica Ribeiro e vamos dar continuidade à história do cristianismo. Na parte um desse vídeo, foi falado até o momento em que o cristianismo tornou-se religião, a religião oficial de Roma, né? Isso aconteceu com o Edito de Tessalônica, com o imperador Teodósio I. Este edito estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas e fechando templos pagãos. O Edito de Tessalônica foi inclusive um passo importante na história do cristianismo. Como as práticas politeístas foram abolidas, isso levou à construção de igrejas. A sociedade romana começou a adotar valores cristãos, como, por exemplo, a caridade, a compaixão e a igualdade perante Deus. A educação e a cultura foram influenciadas também pelo cristianismo, porque foram introduzidos textos e ensinamentos cristãos nas escolas. Porém, o Edito de Tessalônica também fortaleceu o controle do Estado sobre a religião, e nisso o imperador tinha tanto poderes seculares quanto religiosos, o que dava ao imperador o direito de intervir nas questões religiosas, moldar a doutrina cristã de acordo com os interesses do Estado. E isso trouxe consequências até os dias de hoje. Nós chegamos agora na Idade Média, onde durante esse período várias tribos germânicas se converteram ao cristianismo e os missionários desempenharam um papel crucial na evangelização desses povos. E entre os séculos XI e XIII, as cruzadas, que foram uma série de expedições militares organizadas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa do domínio muçulmano. Essas campanhas também ajudaram a expandir a influência cristã na Europa e no Oriente Médio. Com isso, a Igreja Católica se tornou uma das instituições mais poderosas da Europa medieval, acumulando vastas riquezas e territórios. Ela desempenhou um papel central na vida política e social da época, né? Os mosteiros e catedrais se tornaram centros de aprendizado e cultura, preservando textos antigos e também promovendo a educação. Isso ajudou a disseminar o cristianismo e a cultura cristã por toda a Europa. A expansão do cristianismo na Idade Média foi um processo bastante complexo, mas que moldou profundamente a história da Europa e do mundo ocidental, né? Ainda na Idade Média, nós tivemos também o grande cisma de 1054, que eu falei no primeiro vídeo que íamos falar. Foi um evento significativo que dividiu a Igreja cristã em duas grandes tradições, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa no Oriente. E os líderes da Igreja de Roma e de Constantinopla se excomungaram mutuamente. Com isso, a Igreja cristã se dividiu nessas grandes duas ramificações, cada uma com as suas próprias práticas, tradições e lideranças, né? E as causas desse grande cisma foram diferenças teológicas, diferenças culturais, conflitos sobre a autoridade e a jurisdição entre os patriarcas de Roma e de Constantinopla e eventos políticos. Essas diferenças acumuladas ao longo dos anos causaram a ruptura formal em 1054, marcando uma divisão duradoura na Igreja cristã. E aí nós chegamos na Reforma Protestante, né, que foi um movimento religioso que ocorreu no século XVI, que representou um dos momentos mais marcantes na história do cristianismo e da Europa Ocidental, liderado por Martinho Lutero, né? E esse movimento resultou na divisão do cristianismo ocidental e na formação de novas denominações. A reforma começou em 1517, quando Lutero publicou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, criticando práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências. O que é que acontece? No início do século XVI, a Igreja Católica era uma instituição religiosa dominante na Europa Ocidental. Com grande influência, a Igreja desempenhava um papel central na vida dos europeus.
Só que, ao mesmo tempo, a instituição enfrentava várias críticas devido à corrupção, à venda de indulgências e o estilo de vida luxuoso do clero. Essas questões minaram a credibilidade da igreja e geraram insatisfação entre os fiéis. E aí surge o Concílio de Trento, que foi uma série de reuniões realizadas pela Igreja Católica entre 1545 e 1563 na cidade de Trento, na Itália, cujo principal objetivo do concílio foi responder à reforma protestante e reafirmar os dogmas e práticas da Igreja Católica. O Concílio de Trento foi um marco importante na história da Igreja Católica, pois ajudou a fortalecer a fé católica e a conter o avanço do protestantismo na Europa. Então, o concílio aconteceu para tentar conter aí o avanço da reforma protestante, porém, tiveram alguns fatores que fizeram com que a reforma tomasse a proporção que tomou, né? Como, por exemplo, a invenção da imprensa por Gutenberg em 1440. Tem vídeo meu falando algumas curiosidades sobre a Bíblia de Gutenberg, que permitiu a rápida disseminação de ideias e textos reformistas, como as 95 teses de Lutero. O outro fator que ajudou muito na reforma protestante foi justamente os cristãos insatisfeitos com a corrupção dentro da Igreja Católica, a venda de indulgências, conflitos políticos. Então, todos esses fatores, né, foram vários fatores que ajudaram a reforma protestante a se espalhar rapidamente pela Europa. Depois disso, nós temos aí a expansão do cristianismo pelas Américas, pela África e pela Ásia, onde nas Américas começou com a chegada dos colonizadores europeus no final do século XV, né, que missionários acompanhavam os exploradores e colonizadores e convertiam os povos indígenas ao cristianismo. A Igreja Católica desempenhou um papel central nesse período de colonização, fundando igrejas, escolas e hospitais. No Brasil, por exemplo, missionários jesuítas foram fundamentais na evangelização dos povos indígenas. E aí nós vamos para a África e vemos a expansão do cristianismo começar com as missões portuguesas no século XV, porém a maior parte da atividade missionária ocorreu lá no século XIX, onde missionários de várias denominações, incluindo católicos, protestantes e anglicanos, chegaram ao continente com o objetivo de converter os africanos ao cristianismo. Na Ásia, essa expansão foi impulsionada principalmente por missionários jesuítas e outros grupos religiosos, e essa expansão teve um impacto duradouro na cultura e na sociedade dessas religiões, né, moldando a história do cristianismo e das nações onde ele se espalhou, né? E é isso, o cristianismo é como uma das maiores religiões do mundo, tem uma grande influência global, com um impacto profundo na história, na cultura e na política global também, de certa forma, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado do conteúdo e que você continue nos acompanhando para que possamos juntos aprender e compreender sempre mais um pouco sobre a história, sobre diversos assuntos como esse que eu trouxe aqui hoje. Obrigada e até a próxima. Deus abençoe sua vida.